você deve estar pensando, Rafa, isso é muito complicado, não é para mim, né? Revisão de fato, revisão de direito. Como é que eu vou trabalhar com isso? Vou te dar um exemplo. Vamos supor aí que você atenda um cliente seu, né? Seu João. Seu João chega aí no seu escritório, doido para aposentar. Só que o seu João, na infância dele, né, dos 12 aos 18 anos de idade dele, ele trabalhou na roça com os pais e os irmãos dele. O pai e a mãe do seu João tinha lá uma fazenda, um sítio, né, uma pequena propriedade rural, e eles exerciam atividade de economia familiar antes de 1991. E aí o seu João ficou lá ajudando a família dele, dos 12 aos 18 anos. Quando ele fez 18 anos, ele veio para a cidade, começou a trabalhar e está na cidade até hoje. Aí ele chega no seu escritório, querendo saber se ele já pode aposentar, mas ele não menciona esse fato da vida dele, né? Ele não te conta que ele tem esse trabalho, ele exerceu esse trabalho rural dos 12 aos 18 anos. Você vai lá, faz a contagem, né, atende ele, analisa a situação e vê que ele já tem os requisitos para aposentar. Ele já tem aí 35 anos de tempo de contribuição, antes da reforma, enfim, ou já preencheu alguma das regras de transição pós-reforma. Você vai lá, dá entrada na aposentadoria do seu João. Seu João, a aposentadoria dele é concedida. E aí você chama o seu João aí no seu escritório para poder dar notícia para ele que a aposentadoria dele foi concedida e também para tratar dos seus honorários, né? Agora você fez seu trabalho, chegou a hora finalmente de você receber. E aí conversa vai, conversa vem, seu João começa a lembrar da infância dele e te fala que antes dele vir para a cidade, a família dele tinha uma pequena propriedade rural, que ele ajudava os pais, né, juntamente com os irmãos lá, cuidava dos animais, plantava ali uma hortinha, enfim, né, para subsistência. E às vezes a mãe dele fazia um queijo com leite que sobrava, vendia ali para a vizinhança. E aí você começa a pensar, opa, eu sei que tem uma decisão da TNU que reconhece o período rural trabalhado dos 12 aos 18 anos, né, a partir dos 12 anos, quer dizer. E aí você começa a pensar, será que se eu incluísse esse período na aposentadoria do seu João, será que não faria uma diferença? E aí você é indicado, né, com essa situação, você vai lá e faz o cálculo. No que você faz o cálculo, você vê que realmente esses 6 anos aí iriam aumentar o tempo de contribuição do seu João. Ele poderia se encaixar, por exemplo, numa regra de transição dos pontos, e ele ia sair do fator previdenciário, né, e consequentemente a aposentadoria dele iria aumentar. Esse caso é um caso de revisão de fato, né? E aí você fala para o seu João, tem uma boa notícia para o senhor, né? Fiz o cálculo aqui e eu consigo aumentar a sua aposentadoria por conta desses 6 anos que o senhor trabalhou na atividade rural e não me disse. Gente, e isso é muito comum. É muito comum você encontrar pessoas que trabalharam em atividade rural antes de 1991, né, no período ali da infância. Tem uma ação civil pública que reconhece períodos anteriores aos 12 anos, então tem um amigo meu que já conseguiu computar aí períodos trabalhados a partir dos 7 anos de idade. Enfim, e não raro o INSS ele não reconhece. Primeiro que muitas vezes o segurado nem pede, porque ele nem sabe, né? Se ele não contrata advogado, se ele vai lá e faz essa aposentadoria sozinho, ele nem menciona isso para o INSS. E às vezes, mesmo contratando, né, nós advogados, a gente também não esmiuça a vida do cliente toda, não consegue, não pergunta, né, todas as nuances e deixa passar batido. E muitas vezes ainda, mesmo juntando, né, comprovando ali a documentação, o INSS não considera. E aí você vai ter que ir fazer essa revisão no judicial. Então, assim, não raro isso acontece, né? Não raro o INSS erra na hora de fazer o cálculo, não considera. Tempo especial, então, é batata. Raro o INSS converter
previdencial que o segurado tem. Principalmente períodos a partir de 29 de abril de 1995, né, que não é mais possível converter naquela questão da categoria profissional. Né? A categoria profissional ela vai até 28 de abril de 95. Então, assim, isso acontece. E isso é simplesmente uma revisão de fato, porque você vai pedir apenas para incluir um fato da vida do segurado. E aí, como eu falei, não raro isso acontece. E tá cheio de gente aí nessa situação, né, sem saber que pode ter direito a revisar o benefício previdenciário dele, tá? Por isso que na aula 3 eu vou falar aqui como você consegue vender o serviço de revisão do seu cliente e também dar algumas dicas de prospecção para quem não é seu cliente, tá? E aí, como que eu sei se o meu cliente tem ou não direito à revisão de benefício? Todo cliente tem direito à revisão de benefício? Tem? Não tem? Tem algum critério que eu posso usar para já descartar de cara aquele cliente? Tem. Nem todo cliente tem direito à revisão de fato ou revisão do direito. Aquele cliente que recolheu salário de contribuição a vida toda no valor do salário mínimo, não tem como revisar. Né? Mesmo que seja antes de julho de 94, ele recolheu sempre no valor do salário mínimo, não tem como. Às vezes tem um cliente que recolheu o salário mínimo, mas antes de julho de 94 ele tinha um salário alto. Então a gente consegue revisar aí na tese da revisão da vida toda. Mas, tirando isso, né, se o cliente a vida toda dele, né, você pegou ali o CNIS dele, viu que a vida toda dele, ele sempre contribuiu com o valor do salário mínimo, não tem como revisar. E esse era um dos critérios que a gente usava quando eu trabalhava no escritório, que eu era associada. Eu fui associada no escritório durante 3 anos e a gente fazia tanto concessão quanto revisão de benefício previdenciário. E um dos critérios, né, para não perder tempo, porque é um volume muito grande de clientes, de ações, de documentos para analisar, um dos critérios para não perder tempo era a entrevista com o cliente. Se ele falasse, olha, eu contribuí a vida toda no valor do salário mínimo, nunca paguei mais que isso, a gente já descartava, né, não tem como revisar, porque revisar mínimo, infelizmente não tem como. Por mais que você aumente o tempo de contribuição, o salário, o PVC dele vai ser cheio de salário mínimo, então não tem como revisar. E aí esse era o critério que a gente usava, tá? Então, já deixando aí como uma estratégia para você que está iniciando, né, que está iniciando aí, começando a caminhar essa questão da revisão de benefício, para saber se o cliente tem direito ou não, você vai pegar o CNIS do cliente, vai imprimir os salários de contribuição, é só jogar no Google que sai uma tabela com todos os salários com todos os salários mínimos, né? Desculpa, você vai pegar uma tabela com todos os salários mínimos, pega a partir da data de filiação do cliente. Então, se o cliente se filiou ali a partir de 1978, pega o valor do salário mínimo de 78 em diante e vai batendo com o CNIS. Se você vê que ele sempre recolheu o valor do salário mínimo, já pode descartar. Agora, você fez essa conferência, viu que ele recolheu com um valor um pouco a mais que o mínimo, não precisa nem ser um valor tão grande não. A revisão só para quem recolhe sobre 2, 3 salários. Não. Se ele recolheu um salário mínimo e meio, pode ser que ele já tenha direito a revisar o benefício dele aí em alguma tese de revisão, tá? E aí a primeira coisa, né, para fazer a revisão de benefício é essa análise do CNIS. Analisou o CNIS, você vai pegar a cópia do processo. A cópia do processo é essencial para você verificar como se deu essa concessão do benefício previdenciário. Porque, como eu falei, muitas vezes o INSS erra, muitas vezes não considera o tempo de contribuição que está nos tempos de contribuição, muitas vezes não converte um período especial em comum. Então, analisar o CNIS é fundamental. Você vai analisar o CNIS, analisar a cópia do processo. Então, você vai analisar essa cópia do processo de capa a capa para verificar como se deu essa concessão, tá? E aí, na hora de analisar a cópia do processo administrativo, uma atenção especial para o extrato do tempo de contribuição, para você verificar se
todo o tempo de contribuição do cliente foi utilizado, né? Se tudo que está lá na carteira dele foi utilizado, se ele contribuiu no carnê, se todos os meses estão lá nesse extrato do tempo de contribuição que o servidor fez, tá? E quando é carnê, gente, não tem que ter preguiça. A gente precisa conferir mês a mês. Porque não raro também solta lá no INSS, né? Às vezes está faltando um mês ali que o segurado pagou e não sei porque não consta no CNIS. E aí tá ali no carnê. Então, nessa hora, não tem como ter preguiça. Você vai sentar, né, e vai analisar mês a mês se todos os salários de contribuição que estão ali no carnê estão no CNIS e se foram utilizados na hora de fazer o cálculo desse benefício, tanto salário de contribuição quanto o tempo. Então, analisou a cópia do processo, verificou o extrato ali que o servidor do INSS fez, né, o extrato do tempo de contribuição. Você vai passar a analisar o histórico de crédito, né? Quais foram os salários de contribuição que esse servidor utilizou para fazer a RMI, né? Para chegar na RMI. Qual foi o salário de contribuição que entrava no PVC? PVC, para quem não sabe, é o período básico de cálculo, que ele se inicia em julho de 94, que foi quando houve estabilização do plano real, e aí ele vai até um mês antes da DEC. Né? Então, se o segurado deu entrada na aposentadoria agora em agosto, o PVC dele vai de julho de 94 a julho de 2021. Se ele começou a trabalhar após julho de 94, começou a trabalhar nos anos 2000, por exemplo, o PVC dele começa nos anos 2000 e vai até um mês antes da DEC, tá? Então, verificar se todos os salários de contribuição estão corretos, porque já peguei casos em que o meu cliente ele trabalhou durante muitos anos para uma mesma empresa. Só que aí o que a empresa fazia? Ela informava os salários de contribuição por uns períodos, depois ela ia lá e saltava alguns períodos e não informava esses salários, não sei se não repassava a contribuição para o INSS, enfim, não aparecia no CNIS. E aí, o CNIS dele estava cheio de buraco de salário de contribuição. Na hora de conceder esse benefício, o que o INSS fez? Onde tinha tempo de contribuição, mas não tinha salário de benefício, colocou ali o valor do salário mínimo. Então, somando os buracos que tinha, né, que a empresa deixou de informar o salário de contribuição, dava ali uns 5 anos em que entrou no período básico de cálculo dele o valor do salário mínimo. Na hora de fazer o cálculo dessa RMI, ficou lá embaixo. E aí, a hora que eu fui fazer revisão, fui fazer essa conferência, né? Primeiro eu fiz a conferência do tempo de contribuição, o tempo de contribuição bateu certinho, fui fazer a conferência dos salários de contribuição. E aí eu vi que tinha buraco no CNIS, na hora que eu peguei a carta, eu vi que estava falando do salário mínimo. E aí o que eu fiz? Tive que pedir para o cliente, você tem contra-cheque? Ah, doutora, eu não tenho todos. Então, você vai entrar em contato com a empresa, vai pegar a relação dos salários de contribuição, de todo o seu período, de todo o tempo que você trabalhou lá, e vai trazer para mim. Com essa relação de salário de contribuição, eu vou jogar o valor real do seu salário de contribuição aqui na planilha, e a gente vai ver se vai haver aumento do valor da RMI. E houve. Né? Quando eu joguei lá na planilha o valor do salário de contribuição dele, eu vi que tinha aumento no valor da RMI dele. Então, sempre acontece, como eu falei para vocês, não erraram, gente. Essas revisões, e são coisas assim bobas, mas se você não souber identificar, passa batido e o seu cliente acaba recebendo um salário menor do que ele deveria receber. Então, por isso que trabalhar com revisão não é algo complicado, não é algo difícil, mas é algo que exige atenção. Você tem que saber todas essas regras, né? Você tem que saber que, senão, quando não há salário de contribuição, mas tem período ali, o INSS vai jogar o valor do salário mínimo naquele período para não ficar em branco. Então, você tem que saber essas coisas. Outra coisa que já me aconteceu também foi em questão de tempo de contribuição. Né? O meu cliente
trabalhou a vida toda, foi lá, pediu aposentadoria, sozinho. E aí depois ele veio reclamando, dizendo que achava o valor da aposentadoria dele muito baixo. Fui olhar, teve incidência do fator previdenciário. Fui conferir o tempo de contribuição dele, vi que o INSS deixou de considerar alguns meses do primeiro vínculo que estava anotado na carteira dele. E o vínculo estava ali bonitinho, sem rasura, não tinha nada. Só que era um vínculo muito antigo, 1960 e poucos, eu acho. E aí o INSS não considerou. Eu fiz o cálculo, vi ali que se considerasse aquele alguns meses, ia haver um aumento no valor do tempo de contribuição dele e ele ia escapar do fator previdenciário. Porque foi bem ali no comecinho daquela fórmula 85-95. Então ele somaria os 95 pontos e escaparia do fator previdenciário. Então foi uma revisão também que eu fiz, né, que foi uma revisão de fato. Ingressei judicialmente, em 6 meses o juiz deu a sentença, o cliente começou a receber o valor correto do benefício dele e o INSS nem recorreu. Muitas vezes quando a gente discute esses fatos, o INSS nem recorre, porque é algo da vida do segurado ali, é algo que você consegue comprovar que realmente ele tem direito, ele trabalhou naquele período, né? Ele tem direito quando ele tem aquele tempo especial em comum, ele tem direito a somar aquele tempo rural na aposentadoria dele. Tá? Então, terceiro passo, né, depois de você analisar o quilis, analisar a cópia do processo, e aí dentro da cópia do processo você vai olhar o extrato de contribuição e os valores dos salários que foram utilizados no PBC, você vai vai analisar a carta de concessão do benefício. Por que eu devo analisar a carta de concessão do benefício, Rafa? Porque é ali que vai estar as informações do fator previdenciário. E aí você vai fazer o cálculo, vai analisar se o INSS calculou aquele fator previdenciário de forma correta. O que também, muitas vezes, acontece de não calcular. Tá? Muitas vezes, eles não calculam de forma correta, tá? Porque você tem que transformar meses, dias e anos em um único número, tanto da idade quanto do tempo de contribuição, e somar. E eles não calculam. Quem é meu aluno lá, tanto do curso de revisão quanto do curso da MPP, sabe calcular o fator previdenciário, que tem uma aula que eu ensino minuciosamente como você calcula o tempo, o fator previdenciário do seu cliente. E aí, quando também ocorre de ser professor, professora, ou até mesmo mulher, que são pessoas que se aposentam com tempo de contribuição menor, né, ocorre do INSS não aplicar o bônus, porque o que acontece? O fator previdenciário foi feito para ser calculado para homens, na aposentadoria de 35 anos de contribuição no mínimo. A mulher se aposenta com 30, o professor também se aposenta com 30, a professora se aposenta com 25 anos de tempo de contribuição. Isso antes da reforma, tá, gente? E aí, o que acontece? Na hora de calcular o fator, o INSS deveria colocar um bônus 5 anos para a mulher, 10 anos para a professora e 5 anos para o professor e fazer esse cálculo. Muitas vezes também eles não colocam e aí o fator previdenciário acaba saindo menor. Quanto menor o fator previdenciário, mais ele vai diminuir o valor da renda mensal inicial do segurado.